Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. O Evangelho de hoje nos apresenta um texto comovente. Jesus pergunta a seus discípulos sobre o que dizem as pessoas ser ele. Jesus não está motivado por curiosidades. Ele usa dessa estratégia para colocar a pergunta realmente importante. Talvez a pergunta mais difícil da história de tua vida. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, o líder, a pedra firme, inspirado pelo Espírito, dirá: Tu és o Messias. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, chama muita atenção essa pergunta que detém o tempo e a história. Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos se conformam em falar o que têm ouvido. Alguns dizem que tu és João, o Batista que havia ressuscitado. Outros que és Elias, que, como diz as Escrituras, foi arrebatado em um carro de fogo e havia regressado. Outros ainda que és um dos profetas. Porém, não é bem isso, e para Jesus, essas respostas são insuficientes. Por isso ele coloca a pergunta mais importante: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou também: E tu, quem dizes que eu sou? Quem sou eu para ti? Essa pergunta nos deixa atônitos. É claro que podes responder: És um mestre que ensina as coisas interessantes. Um sábio ou instrutor que nos ensina a viver bem. Um personagem histórico fascinante. Porém, tudo isso é insuficiente, pois não te comprometes. Hoje, podes dizer com o coração: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que significa: Tu és meu Senhor, Tu és minha esperança, Tu és minha vida. Tu és em quem ponho a minha confiança. Diga com todo o seu ser, pois uma resposta assim muda a tua vida e abre um horizonte de graças. Uma resposta assim te lança a uma vida plena, à vida eterna. Portanto, faças-te e atreva-te a responder à pergunta mais importante de tua vida: Quem é Jesus para mim? Em segundo lugar, quero fixar-me em Pedro. Se chamava Simão, filho de Jonas, e Jesus muda para Pedro, pois sobre essa pedra edifica a sua igreja, isto é, a comunidade dos seguidores de Jesus, o povo de Deus, chamado a tornar real no mundo o amor de Deus. Em Pedro nos encontramos todos. Também tu se pareces com Pedro, sincero e entregue, porém também teimoso e duro para entender, que negas a Jesus, mas depois lhe confessas seu amor incondicional. Não é isso que acontece contigo e com todos nós? Então, não tenhas medo de tuas debilidades. Apesar delas, vemos Pedro, inspirado pelo Espírito, descobrir e confessar a verdade sobre Jesus. Tu és o Messias.
Como Pedro, és pecador. Porém, como ele, Jesus quer contar contigo. Não deixes de confessar que Ele é o teu Senhor. Atreve-te em meio às tuas fragilidades e pecados a deixar-te inspirar pelo Espírito para ser testemunhas da verdade e do amor? Em terceiro lugar, vemos nessa passagem, como costumamos dizer, uma cortada de Jesus em Pedro. Após a confissão de Pedro, dirá Jesus a seus discípulos com toda clareza: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Que duro de entender que esse Jesus exitoso, aclamado pelo povo, que fala maravilhosamente bem e faz milagres, pode ter um final tão trágico. O próprio Pedro, que foi inspirado, que confessou Jesus como Messias, agora repreende a Jesus. Ele, como os demais discípulos, espera um Messias rei, poderoso, com mão forte que estabelece a paz e põe Israel à frente de seus inimigos. Inclusive faria deles ministros ou chefes desse reino. Novamente os discípulos escolhem o poder ao invés do serviço, o êxito fácil frente à cruz. A resposta de Jesus é talvez a mais dura de todo o Evangelho. A Pedro, que o nomeou pedra de sua igreja, diz: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Satanás é o príncipe da mentira. Sempre quer nos fazer crer que a salvação vem por meio do poder, do fácil, do superficial, do êxito efêmero. Porém, na realidade, a glória verdadeira a que Jesus torna fato é a fidelidade ao serviço, o amor até o extremo. Quero ainda recordar sobre um detalhe. Em um texto paralelo, ao invés do vai para longe de mim, Jesus diz a Pedro: põe-te atrás de mim. Nesse atrás de mim há um convite ao seguimento. Põe-te também atrás de Jesus, para aprender dele que o caminho da vida passa pela entrega e pelo serviço até o fim. Que este Evangelho te leves a confessar a Jesus como Messias e Senhor. Que, deixando de buscar honras e êxitos efêmeros, sigas a Jesus pelo caminho da humildade, da entrega e do amor.